Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de agosto, sexta-feira, para nós sacerdotes, hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia que nós celebramos o nosso patrono, São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. Um grande exemplo de presbítero, um grande exemplo de confessor, e que inspira cada um dos nossos sacerdotes para que eles possam também ali ter esse amor, esse zelo, essa dedicação para a Igreja de Deus. Rezemos hoje por todos os sacerdotes, mas lembrando que o mês de agosto é um mês vocacional. Então, no primeiro domingo que nós vamos celebrar o dia do sacerdote. Mesmo hoje nós rezando por cada sacerdote, pelo seu patrono, mas nós vamos celebrar então domingo, o dia do sacerdote. E aí peço sim a sua oração. Eu falo que o maior presente que um padre recebe é a oração. O que mais me alegra é quando alguém chega para mim e diz: Padre, o Senhor está sempre nas minhas orações. Isso me alegra. E eu sei o poder da oração. Quando um povo ora, reza pelo seu padre, ao invés de ali reclamar do padre, falar mal do padre, esse padre, ele tem a sua vida ali transformada. Quero, então, mandar um abraço para todos os sacerdotes, todos os meus amigos sacerdotes, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E lembrando, o Padre vai falar todos os dias desse mês, do nosso programa que vai ser Maravilhas de Deus em Minha Vida, onde você vai escrever ou vai mandar um áudio contando a sua história para nós. E aí, no mês de setembro, que é o mês de aniversário do nosso programa, a gente vai contar, no final de cada programa, uma pequena história, um milagre que Deus realizou na vida de cada uma das pessoas que assistem o nosso programa. Se você quiser se identificar, você se identifica. Não quer se identificar? Não tem problema. Mas eu quero que o milagre que Deus fez na sua vida seja proclamado para que mais pessoas possam acreditar em Deus, tá bom? Então, conto com a tua história aqui no nosso programa. Se passar de 30 histórias, tudo bem, não tem problema, nós vamos continuar. Mas eu quero poder selecionar cada história, cada milagre e me embebecer também de cada milagre, tá bom? O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, ela escolhe com tamanha sabedoria essa passagem, porque diante da realidade que nós estamos celebrando hoje, onde nós estamos celebrando ali a festa do patrono dos presbíteros, nós estamos vendo o quê? Jesus, ele já podendo ensinar nas sinagogas com sabedoria. E aí as pessoas começam, mas esse daí não é o Jesus, o filho do José, do carpinteiro, da Maria?
Tipo, quem que é esse? Quem que é esse Jesus na fila do pão, né? Quem que é ele? E o que a gente consegue perceber? Que, na verdade, eles estavam enxergando somente o Jesus humano, mas não conseguiram enxergar o Jesus divino, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Enquanto Deus, ele ensinava com sabedoria. Enquanto Deus, ele estava ali, falando e falando com tamanha propriedade aquilo que até então não se era falado. E é tão interessante porque celebrar o dia do sacerdote é celebrar aquele que é continuador da missão, aquele que continua a falar com sabedoria. E às vezes a gente escuta pessoas, para que eu vou lá ouvir outro homem falar? Quem que é o padre? É um homem igual a mim. De fato, o padre é um homem igual a você. Mas ele não tem... E o ponto que eu quero que você entenda, fazendo um paralelo com essa palavra, que o padre, quando ele está ministrando, ele está agindo ali na pessoa de Cristo. Ele está ali cheio do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que fala. Então, muitas vezes a pessoa fica muito presa à humanidade do sacerdote, e quando ela fica muito presa à humanidade do sacerdote, ela acaba não usufruindo das graças e bênçãos de Deus. E o sacerdote falou de paciência. Mas eu acho que ele não tem muita paciência, não. O sacerdote, ele está falando pela inspiração do Espírito Santo. E o que eu costumo sempre dizer, quando eu estou ali no púlpito falando, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu não estou falando, e é muito importante que você entenda isso. O padre não está falando aquilo que ele talvez já tenha toda a vivência, não. Quantas e quantas vezes ali eu estou falando e é para mim. Sou eu que preciso viver aquilo e ainda preciso me esforçar mais para conseguir. O padre, ele não está ali falando como se ele fosse o modelo. Não. Quem é o modelo? Jesus. É ele que é o modelo. Então o padre fala tanto para quem está ali ouvindo, mas ele está falando para si também. E às vezes o padre fala um assunto, ele fala, mas não faz. Não, ele precisa também fazer, ele talvez está ali se esforçando também, assim como você. Mas por que ele está falando? Porque ele fala, pela inspiração do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está ali, usando, do sacerdote como um instrumento, de Deus. Se nós ficarmos presos à vida, à história do sacerdote, à humanidade do sacerdote, vai ser a mesma coisa que nessa passagem. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Porque eles não tinham fé. A nossa fé é naquilo que é falado. Jesus falando com sabedoria e eles olhando para a humanidade de Jesus. O padre ali talvez está falando, está mostrando, está ensinando. E talvez você está presa ou preso na humanidade do padre. Porque esse padre, ou ele é muito enjoado, ou esse padre é muito bravo, ou esse padre é muito... Não olhe para a humanidade do padre, Olhe para esse Deus que fala sob a luz do Espírito Santo no sacerdote. No sacerdote. O padre não é ninguém mesmo. Ele não
ele não quer aparecer, né? Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que ser apresentado é Jesus. Eu gosto muito de uma frase que o Padre Sérgio sempre fala, né? Ele falava assim, fala, o padre, ele é o mosquitinho do cocô, do cavalo, do rei Arthur. Né? Tentando mostrar o quê? Não é ninguém. Mas na hora que ele está ali, né, com a luz do Espírito Santo, falando das coisas de Deus, quando ele está ali, né, agindo em persona Christi no sacramento, sim, né? Ele é a presença, né, real, a presença ali desse Espírito Santo, dessa força de Deus, desse Deus que age na história da humanidade. Então, e eu falo, eu dou testemunho, quantas e quantas vezes que eu me coloquei ali para falar e eu me preparo, mas muitas vezes aquilo que eu preparei não foi nada do que foi falado. E aquilo que foi falado, eu nunca nem tinha refletido sobre aquilo na minha vida. Veio de mim? Não. Mas veio do Espírito Santo. E é tão claro porque quando eu termino de falar, às vezes as pessoas falam, nossa, padre, aquilo que você falou era para mim, né? E aí eu falo, amém. Deus, né, queria falar isso para você. É Deus quem fala. Se você ficar preso à humanidade do Padre, esse Deus vai falar e você não vai escutar. Esse Deus vai ter muitas graças para te oferecer, mas você não vai receber, porque você não tem fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.